Boa tarde, gente. Boa tarde. Bom, primeiro eu queria pedir perdão pelo atraso aí. Já era para estar aqui há uns 50 minutos, mas a gente atrasou um pouquinho. Eu calculei meio mal aí a distância, tá? Então, perdão, tá? Eu me chamo Guilherme Maggio, sou fundador da comunidade Cristo Libertador, consagrado na minha comunidade. Sou consagrado há 8 anos. Nossa comunidade tem 8 anos. Nasceu a partir do chamado de nosso Senhor Jesus Cristo, na Jornada Mundial da Juventude de 2013, lá no Rio de Janeiro. Foi uma experiência fantástica. Estávamos eu, minha esposa e uma série de pessoas no nosso ministério. Nós tínhamos Ministério de Artes, música, dança, teatro. A gente nasceu na Renovação Carismática Católica. E aí então, em 2013, o Senhor falou: é tempo de se cumprir aquilo que eu já havia predito. E eu gostaria que vocês dessem um passo a mais, ou então que vocês desistissem de caminhar comigo. Foi isso que o Senhor disse para nós. E esse passo a mais foi então a fundação da nossa comunidade. Sou casado com a Natália, está ali atrás. Sou pai de 5 filhos, um que está no céu e mais 4 meninas aqui na terra: a Sara, Maria, Esther e a Rebeca. Tá bom? A nossa comunidade tem por carisma ser sinal da verdade e da liberdade do Cristo em todas as realidades de escravidão humana. Tá bom? Hoje nós estamos com 3 casas. Temos a nossa casa na freguesia do Ó, em São Paulo. Principalmente o nosso pessoal da comunidade de Aliança está lá. Nós moramos no Riacho Grande, lá depois da balsa, lá no Curucutu, lá na frente de uma aldeia indígena. Nossa casa de acolhida é lá e nossa sede da comunidade de vida é lá. E também temos irmãos lá na Inglaterra, 3 irmãos que moram na Inglaterra, que tem uma pequena célula. Então é uma grande alegria. Sou arquiteto, teólogo, e é uma grande alegria estar aqui com vocês, certo? Eu queria te pedir um favor. O tema da minha partilha com vocês, da minha pregação, é os desafios de se viver em comunidade, certo? E geralmente esta pregação é colocada depois do almoço, né? No domingo, encerrando o encontro. Não é só aqui, a gente também faz isso, todo mundo faz isso. Então, o primeiro desafio já é esse: falarmos de comunidade nesse horário, sim ou não? Sim. De manhã vocês fizeram o quê? Pediram a efusão do Espírito Santo? Não pedindo, mas ele fez. Ainda tem mais uma. Tem 2. Tem mais. Então hoje está mais fácil. Tem mais 2 ainda? Que bom, muito bom. Então veja, sobre esse tema, antes de falarmos dos desafios de vivermos em comunidade, vamos primeiro ler um texto bíblico que está lá em Atos capítulo 2, versículo 42. E depois nós vamos entender, meus irmãos, o que significa a palavra desafio e o que significa a palavra comunidade, tá? Abre aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Não, estou confuso, calma. Capítulo 2, isso mesmo. Versículo 42. Capítulo 2, versículo 42. Se nós queremos aprender como é ser comunidade, quais são os desafios, a gente, óbvio, primeiro precisa recorrer àquela que foi a primeira comunidade cristã, que foi edificada logo depois da vivência do Pentecostes. Sim, a minha Bíblia está escrito assim: eles mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Apossava-se deles todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé e reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos,
segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava a cada dia ao seu número os que seriam salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos encontrar aqui no Atos dos Apóstolos, neste pequeno relato, o modelo de comunidade cristã perfeita. Uma comunidade cristã que tinha acabado de passar pela morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, e uma comunidade que tinha acabado de viver o Pentecostes. Alguns versículos antes, se você for ler, você vai ver que Pedro ele prega cheio do Espírito Santo e converte 3.000 pessoas. Então essa comunidade, ela está vivendo uma paixão, um avivamento, o primeiro, vamos dizer assim, avivamento da história. É uma comunidade fervorosa, com o coração incendiado, porque há 50 dias atrás estavam vivendo o Calvário, há 47 dias viveram a ressurreição. Então, pessoas que estavam imersas neste amor de Cristo, tinham testemunhado as aparições de Jesus ao longo desses 50 dias, viram Jesus subindo aos céus e dizendo: olha, se vocês permanecerem fiéis, eu enviarei para vocês o Paráclito, o Consolador, e aí tudo aquilo que vocês não lembram, vocês lembrarão, tudo aquilo que vocês não conseguem fazer, vocês farão, tudo aquilo que vocês não entenderam que eu ensinei, vocês entenderão. Então, só para não perder o fio da meada, para uma comunidade cristã dar certo, ela precisa da presença do Espírito Santo de Deus, certo? Olha para quem está do seu lado e diga: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Mas chacoalha a pessoa e fala: você precisa estar muito louco do Espírito Santo. E veja, você não pode confundir as coisas. Você tem que ter certeza que você está aqui porque Deus te chamou e te motivou a estar aqui por conta do Espírito Santo. Porque se você estiver na comunidade cristã, agora estamos falando aqui para a missão de vocês, né? Se você estiver por outros motivos que se não movido pelo Espírito Santo de Deus, você não vai suportar ficar na comunidade. Por quê? Porque comunidade é muito desafiador. Muito desafiador. Eu não sei se vocês já ouviram falar do querigma. A palavra querigma significa anúncio. E aí a maioria dos retiros da Renovação, EJC, CC, vários retiros que nós conhecemos, eles são estruturados através dessa palavra, querigma. E aí então tem o anúncio do amor do Pai, aí depois tem o ensino sobre o pecado, depois a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, depois fé e conversão, depois efusão do Espírito Santo, e por último, o último tema do querigma é vida em comunidade. E aí a maioria das pessoas já passou por tudo isso, quando chega em vida em comunidade, relaxa e acha que não é tão importante. Só que qual que é o problema? O problema é que a vida em comunidade é como se ela fosse a prova prática daquilo que você aprendeu na teoria. É na vivência comunitária que você vai mostrar para o mundo e para os seus irmãos se você de fato aprendeu as coisas quando você estava experimentando o amor de Deus, quando você estava refletindo sobre o pecado, quando você estava contemplando a cruz de Cristo, quando você se converteu e começou a estudar sobre a sua fé, e quando você recebeu o Espírito Santo. É na vida comunitária que nós vamos ver quem é quem. Que os homens serão separados dos meninos e as mulheres das meninas. Existe um santo da nossa igreja, que eu não me recordo o nome agora, eu sou péssimo para guardar o nome de quem disse as coisas,
mas ele dizia, acho que foi Santo Agostinho talvez, depois eu pesquiso e mando para o irmão de vocês, mas ele dizia que a vida comunitária é o maior de todos os martírios. Olha para quem está do seu lado e veja aí seu irmãozinho ao redor. Conviver com os irmãos todos os dias, tendo que suportá-los na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, tem dias que é difícil, sim ou não? Sim. E se você estiver cheio do Espírito Santo, vai ser mais fácil, sim ou não? Sim. Agora, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai querer matar esse irmão, sim ou não? Sim. É isso. É isso. E aqui eu não estou exagerando. De vez em quando vem um espírito, pelo menos em mim vem um espírito de assassinato assim, né? Não vem vocês? Em mim de vez em quando vem. Talvez por conta do meu temperamento e tal, tudo bem, mas de vez em quando dá vontade de você torcer o pescoço da pessoa. Só que aí você precisa respirar fundo, clamar ao Espírito Santo, para que você tenha misericórdia do irmão, que você perceba que muitos erros do irmão são seus erros, e que se você for julgá-lo, você vai estar cometendo um grave erro, porque você não foi chamado a fazer isso. Então, difícil. E comunidade, aqui ó, comunidade, todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e ponham tudo em comum. Comunidade é um grupo de pessoas que se junta para buscar um objetivo comum, e a busca desse objetivo comum faz com que haja unidade. Entendeu? Então, se no meio de uma comunidade, por exemplo, um membro não der valor para a presença do Espírito Santo, aquele membro não vai estar colaborando com a unidade. Provavelmente ele vai ser brecha para essa comunidade. Se dentro de uma comunidade os objetivos não estiverem alinhados, também vai ficar difícil, né? Já imaginou? O irmão aqui dentro da missão quer levar comida para os moradores de rua. O outro irmão ali quer evangelizar as prostitutas. A irmã ali quer evangelizar os presos. Tá, e aí? O que nós vamos fazer? Vamos fazer tudo? Vamos fazer nada? Ah, eu acho que aqui eu deveria na comunidade aprender tal coisa. O fulano acha que deveria aprender outra coisa. Eu acho que esse é o caminho. Eu não acho que esse é o caminho. Então veja, é necessário que dentro de uma comunidade exista clareza do que é necessário cada membro abdicar para que haja uma vida comum e então seja estabelecida a unidade. Estão entendendo isso? O comum aqui não é que todo mundo vai viver da maneira igual, que todo mundo vai ter os mesmos direitos, que todo mundo vai ter os mesmos deveres, que todo mundo vai receber, vamos dizer assim, o mesmo pagamento pelo seu trabalho. Não, porque isso não é comunidade, isso é comunismo. O Senhor derrama dons diferentes sobre cada um de nós. O Senhor derrama potências diferentes. Só que quando eu coloco os meus dons a serviço da comunidade, e quando eu abdico daquilo que a minha comunidade diz que eu não posso mais trazer para dentro dela, então eu estou me esforçando para colocar em prática todo o ensinamento do querigma. O Senhor Jesus, Ele desceu do céu para se fazer um conosco. Então, primeiro ele abdicou da sua divindade, depois ele abdicou da aparência humana, depois ele abdicou da humanidade para se fazer pão, e ele foi reduzindo, se rebaixando, se humilhando,
Ele foi inclusive se despindo de coisas muito boas, para mostrar que por nós Ele é capaz de tudo, para que possamos ser um com Ele. E obviamente que Ele quer que eu e você façamos o mesmo caminho dentro de nossas comunidades. É fácil? Sim ou não? Não, não é fácil. É muito difícil. Muito difícil. Então, comunidade é isso. É você colocar intenções em comum, propósitos em comum, né? O propósito do irmão vai ser o propósito de todo mundo. Ou se o propósito do irmão não cabe mais à comunidade, então o irmão vai ter que deixar esse propósito de lado. Ah, Guilherme, mas eu quero viver em comunidade, mas eu tenho os propósitos da minha família. Tá, mas se os propósitos da sua família forem divergentes com o da comunidade, se você quer participar dessa comunidade, você vai ter que colocar os propósitos da sua família em segundo plano e submeter a essa comunidade. É isso que nós lemos aqui no Atos dos Apóstolos. Existe uma regra: quer participar da comunidade cristã? Vai, vende tudo que você tem, coloca nos pés dos apóstolos e vem viver. E os apóstolos vão distribuir as riquezas de acordo com a vontade dele. Não era fácil naquela época, e não é fácil no dia de hoje. Desafio. Os desafios hoje em dia, eles são tidos como, vamos dizer assim, coisas negativas. Mas um desafio, quando a pessoa é desafiada e ela aceita este desafio, num primeiro momento ela vai sofrer, porque alguns desafios são muito difíceis, sim. Mas se ela passar por este desafio, quando ela cruzar a linha de chegada lá do outro lado, ela vai ter se transformado em uma pessoa mais forte do que antes. Então, a vivência comunitária é sim um desafio para a minha e para a sua vocação. Será que eu e você aprendemos o que é ser cristão? Será que eu e você aprendemos o que significa sacrificar a vida pelos amigos? Será que eu e você aprendemos realmente de que tudo que eu quero, que eu desejo, precisa ser submetido à vontade de Deus? Será que eu e você aprendemos que nós precisamos construir as nossas comunidades servindo um ao outro, buscando o último lugar? Então é um grande desafio. E aí, meus irmãos, não existe cristianismo sem vida em comunidade. Ah, Guilherme, mas nós aqui somos uma missão, nós não somos uma comunidade. Vocês são uma comunidade com o nome de missão. Ah, Guilherme, eu não sou uma comunidade, eu sou de uma paróquia. Você é de uma comunidade paroquial. Ah, Guilherme, eu sou de uma congregação. Então você é de uma comunidade com as pessoas que congregam com você. Não tem como. Não existe cristianismo solitário, onde você vai viver longe, completamente longe dos irmãos. Não existe, tá? E aí então eu queria entrar, vamos dizer assim, já até falei alguns, mas queria entrar propriamente dito nos desafios de uma vida em comunidade. O primeiro desafio é a nudez. Se você está anotando, escreve aí, nudez. Como assim, Guilherme? Vou ter que ficar pelado na minha comunidade? Olha, fisicamente eu espero que não. Mas dentro de uma vida comunitária, aos poucos, por mais que você tenha muitas máscaras, por mais que você tenha muitas travas de segurança para proteger a sua imagem, aos poucos as máscaras vão caindo e as pessoas ao seu redor vão percebendo que você não é tudo isso que você aparenta ser. Então um grande desafio
da vida comunitária é essa nudez. É porque ninguém consegue, pelo menos não as pessoas normais, né? Conversava ali com o irmão sobre alguns casos de psicopatia que a gente atende na Fundação Casa. Não são desses casos, porque quem é psicopata consegue manipular e fingir que é uma coisa por longos períodos de tempo. Mas se você é normal, você não vai conseguir fingir que você é uma coisa que você não é por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, a comunidade percebe o quanto você é guloso, o quanto você é soberbo, o quanto você é preguiçoso. Mais cedo ou mais tarde a comunidade começa a perceber que você foge do trabalho, que você dá desculpa a toda hora para não assumir os compromissos que são pedidos, que você não pede perdão, que você não pede por favor, que você não dá desculpas, que você não se confessa, que você não frequenta a missa, que você não reza. Então não adianta, esse é um grande desafio, porque entrar numa comunidade é se despir de tudo e se expor a todo momento, não mais a um par de olhos, mas a vários olhos. Então a nudez da vida comunitária é um grande desafio. Se a gente for ler aqui depois o capítulo 3, desculpa, 3 não, 5, capítulo 5, eu não vou ler, mas vou falar. É a fraude de Ananias e de Safira. A regra da comunidade cristã das primeiras que surgiam era: vende tudo que você tem, traz o dinheiro, coloca aos pés dos apóstolos, que vai ser distribuído o dinheiro e todo mundo vai ter o que precisa. Ananias e Safira venderam a propriedade, mas com conivência da esposa, eles retiveram parte do valor. E aí eles foram aos pés de Pedro e colocaram só uma parte daquilo que eles tinham vendido. Meu filho, na mesma hora o Espírito Santo caguetou, dedurou para Pedro que eles estavam fazendo isso. E na hora que Pedro revela que sabia da mentira, esse tal de Ananias cai duro no chão morto. Ele morre de ataque fulminante. E a esposa dele, que não estava junto, depois quando chega, não sabia ainda que ele estava morto, vai falar com Pedro. Pedro pergunta: vocês venderam? Vendemos. Colocaram tudo aos pés? Colocamos, mas era mentira. Novamente Pedro revela que sabia, e ela morre na hora. Veja, se comunidade cristã estarmos cheios do Espírito Santo, existe algum segredo que nós vamos conseguir esconder do Espírito Santo? Não tem, meus irmãos. Talvez você consiga nós consigamos enganar o nosso pároco, o nosso fundador por um tempo, o nosso formador, o nosso irmão de comunidade. Talvez a gente consiga ficar um bom tempo aí tendo vida dupla, pagando pose de homem casado, mas tendo um monte de rabo de saia por aí, traindo esposo. Talvez você consiga por algum tempo, mas a sua casa vai cair um dia. Então, na vida comunitária, nós precisamos estar preparados para essa nudez. Olha para quem está do seu lado e diz assim: eu não queria, mas eu vou te ver pelado. Para a esposa é de boa, né? Eu até queria, né? Você quer, mas... Mas quem está casado fala para outra pessoa aí, ó: eu não queria, mas vou te ver. A sensação, eu nunca fui em praia de nudismo. Alguém já foi aqui? Não. Você já foi? A irmã eles já foram. Como que foi? Conta pra nós. Olha, eu falei assim, eu vou dar esse exemplo, mas eu duvido que tem alguém lá, ó. Mas tem. Quando vocês chegaram lá, como é que foi a sensação? Eu fiquei com vergonha na hora assim, mas tava
Você se solta. Próximo uma vez, mas onde que pode entrar? É. É diferente. Você chega lá, tá todo mundo. É diferente. É diferente, dá pra ver que é diferente. É bem diferente mesmo. Veja, olha o que o irmão falou. A gente chega lá, peladão, claro, e a primeira coisa, a gente começa a sentir vergonha, sim ou não? Sim. Mas aí quando a gente percebe que todo mundo está pelado, a vergonha vai passando, sim ou não? Sim. Ainda mais quando você percebe que as pessoas, elas começam a agir com naturalidade, porque tem algumas praias que, inclusive, pelo que eu andei lendo, né? Eu nunca fui. Essa praia que eu fui até só entrava casal, tá? Tinha parte que era casados e não casados, né? Entendi. E essa que eu fui era casados e tipo, é normal. Então, aqui a pregação não é para vender a ideia de que praia de nudismo é bom, tá, gente? Eu só falando. Só deixar isso muito claro. Mas veja, dentro das comunidades é a mesma coisa. Aquelas pessoas novas que chegam, quando elas percebem que elas vão ter que ficar nuas na frente dos irmãos, e que ela não vai conseguir mais ficar ostentando aquele jaleco maravilhoso que ela tinha de orgulho, ou que aqueles dons que ela cantou aos quatro ventos de que ela teria, na verdade ela não tem merda nenhuma, ela fica envergonhada. E aí ela olha e faz igual aquele outro rapaz ali, fala assim: ih, acho que eu não vou entrar aí não, Deus me livre. Ah, mas aí vão ver que eu tenho uma pinta meio esquisita na coxa, aí vão ver que eu tenho celulite na bunda, vão ver que você começa a sentir vergonha. Só que se você adentra essa comunidade e vai entregando essa vergonha nas mãos do Senhor, porque está todo mundo nu, não é só você dentro da comunidade, está todo mundo vendo tudo de todo mundo, você vai automaticamente conseguindo se sentir mais tranquilo, porque não é só você, tem o irmão também. E principalmente se você entra numa comunidade mais santa, mais purificada, onde os irmãos não ficam te julgando e reparando, né? Porque na praia de nudismo lá que os nossos irmãos foram, por exemplo, você não podia ficar: ixi, olha só que peito caído, meu Deus do céu. Não pode, né? Ficar reparando. Na comunidade é a mesma coisa. Existem alguns defeitos dos irmãos que você até vê, que você até observa, só que se você ficar toda hora falando, vai dar ruim. É por isso que existem pessoas na comunidade que são formadores, né, que são responsáveis pelo pastoreio. Claro que se de repente você está vendo uma aberração, uma situação de pecado grave, você tem o direito evangélico de chegar naquela pessoa e falar: irmãos, corrige disso, cara. Pô, estava indo trabalhar e ouvi você saindo do motel com uma mulher que não era a tua esposa. Você corrige disso, cara, isso está errado. Você não vai precisar buscar um formador para falar isso, não, você pode falar. Mas existem alguns defeitos, algumas incompatibilidades mais sutis, mais delicadas, que não se configuram às vezes sequer pecado, que também precisam ser deixadas para trás numa comunidade. E aí você vai precisar ter um pouco de paciência, tolerar aquele irmão por um tempo, porque senão não vai rolar, certo? Então essa nudez, para mim, é o maior de todos os desafios da vida comunitária. A toda hora as pessoas verem quem você é, verem as suas dificuldades, verem as suas virtudes, verem os seus sonhos, verem realmente as suas paixões. Só que o grande pulo está no seguinte: lembra que eu falei? Desafio. Quem passa por esse desafio chega do outro lado mais forte. No caso da nudez, se você vencer esse desafio da nudez comunitária, quando você chegar lá do outro lado, você vai se sentir mais livre. Você não vai precisar ficar mais inventando história. A sua autoimagem, a sua autoconfiança vai melhorar em tudo.
você vai conseguir colher grandes frutos de conversão, porque agora você não consegue mais esconder as coisas. Então rapidamente as coisas são apontadas por aqueles que te amam e você pode se converter. Então essa nudez comunitária é inclusive aquela nudez lá do paraíso. Adão e Eva foram criados nus. Adão e Eva não tinham o que esconder de Deus. Adão e Eva sequer sabiam que estavam nus. Eles só vão se envergonhar da sua própria nudez, eles só vão querer esconder-se de Deus depois que eles pecam. Então, dentro de uma comunidade, quando alguém está se escondendo demais, pode ter certeza, ele foi visitado pela serpente. Ele foi visitado pela serpente. Então, o desafio comunitário, a nudez é o grande desafio, pelo menos para mim, o principal. Afinal de contas, nós vivemos entre irmãos toda hora. Isso é muito difícil. Quando nós voltamos para o texto aqui, lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, eles se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Então, o segundo desafio que eu quero trazer para vocês aqui, de uma comunidade, foi aquilo que eu recebi do meu formador pessoal, do Dom Bruno. Tenho um diretor espiritual, o Dom Bruno. Ele é um monge beneditino lá de Vinhedo. E quando a gente ia começar a comunidade, ele falou isso aqui para mim: comunidade que não se forma, deforma. Então veja, se queremos ser uma comum unidade, precisamos a todo momento ser assíduos aos ensinamentos dos apóstolos. E se somos uma comunidade cristã, católica, apostólica, romana, nós precisamos estar muito atentos àquilo que os apóstolos, aquilo que os padres da nossa igreja ensinaram através da Sagrada Escritura e também através da Sagrada Tradição. Eu e você, se não sentarmos a nossa bunda na cadeira, lermos mais a Bíblia, lermos os textos dos padres, Santo Agostinho, Santo Anselmo, Santo Inácio de Antioquia, se nós não buscarmos a interpretação das Sagradas Escrituras naquilo que eles ensinaram, se nós não estivermos debaixo dos ensinamentos da igreja, do magistério, o magistério aprovado, tá? Se nós não formos assíduos a este ensinamento, e se nós não tivermos uma formação constante, a gente em breve estará deformando outras pessoas ao invés de formar. Catequese direto. Ah, Guilherme, mas eu já li a Bíblia. Lê outra vez. Ah, Guilherme, mas eu já estudei o catecismo. Então estuda outra coisa. O Evangelho de São João vai dizer que se fôssemos escrever tudo aquilo que Jesus fez, disse, falou, ensinou em livros, a terra não caberia de tantos livros. E aí eu e você somos capazes de dizer que já lemos demais, que já estudamos demais, que já sabemos demais. Então, o desafio comunitário de estar sempre em formação. Olha para quem está do seu lado e diz: você precisa formar. Isso. Veja, se nós não nos formamos, os primeiros deformados seremos nós. Ah, Guilherme, mas eu já tenho. Quantos anos a senhora tem? Eu já tenho 62, Guilherme. Eu já estou formada, eu já sei de tudo. Olha, a chance de ir para o inferno é grande. Na verdade, quanto mais a gente vai ficando velho, a gente acha que sabe menos, não é? A gente vai se dando conta de que a gente não tem domínio sobre tantas coisas.
Então, ensinamento dos apóstolos. E veja, formação constante. Uma comunidade que não se forma, deforma. E aí, o desafio da formação nas comunidades começa a partir da escolha das fontes. De quem eu vou beber? Quem eu vou trazer para formar minha comunidade? Quem eu vou convidar para pregar? Quem são os padres que eu vou trazer para celebrar? Isso que, né? E veja, a formação, ela exige que a pessoa que vá formar se forme ainda mais. Está entendendo isso? Leitura, por exemplo. Quem não gosta de ler aqui, levanta a mão. Não gosta de ler. Tem que ser sincero. Desafio, viu? Desafio. Mas não tem como. Tem que ler. Tem que ler, cara. E tem que ler conteúdo bom. Não tem jeito. Seguindo aqui no texto. Então, o primeiro desafio qual foi? Nudez. Segundo desafio? Formação, né? Se você passar pelo desafio da formação, lá do outro lado da margem você vai estar mais preparado para formar outros. Formar teus filhos, formar tuas filhas, formar os membros da tua comunidade, formar os teus familiares. Não vai mais ficar ouvindo besteira e sem saber responder. Não vai ficar mais vendendo a ideia de que nós católicos somos burros, analfabetos religiosos, que não conhecemos a nossa própria fé. Vai falar menos besteira. Mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão. Então vejam. Uma vez também escutei um ensinamento de um padre que foi professor meu, o padre Gilvan, e ele falava assim: olha, infelizmente muitas famílias estão se perdendo, que são as pequenas comunidades, a menor célula de uma comunidade é uma família, porque as famílias, as comunidades não sentam mais à mesa juntos, não partilham mais o pão juntos. No nosso caso de comunidade cristã, nós temos um duplo sentido aqui. Partilhar o pão, comunhão fraterna, a fração do pão para nós significa o quê? Santa Missa, Eucaristia. Uma comunidade que os membros não participam da Santa Missa, ela vai ser uma comunidade desnutrida. Porque o Senhor disse que o corpo dele era a verdadeira comida, que o sangue dele era a verdadeira bebida, e que quem não comesse e não bebesse do seu corpo e do seu sangue não teria parte com ele, não receberia a vida eterna. Eu e você precisamos buscar este alimento diário. Guilherme, eu estou sempre com a minha comunidade. Quando a minha comunidade celebra a missa, eu estou junto, tá? Mas se a sua comunidade não celebra, busque você individualmente. Valorize mais a Eucaristia. Aqui nós estamos vendo uma comunidade que era perseguida, que não podia publicamente manifestar o seu culto. Existem hoje ainda muitas igrejas por aí, muitas paróquias católicas por aí, na África, na Ásia principalmente, mas aqui na América Central também, onde é proibido a celebração da Eucaristia. Meu irmão, por que você acha que tantas profanações acontecem com a Eucaristia? Por que você acha que tantas coisas ruins são feitas para proibir as pessoas de terem acesso à Eucaristia? Porque a Eucaristia é o diferencial supremo que existe entre todas as religiões. Porque os irmãos protestantes não cultuam a Maria. É ruim, mas pior é eles não comungarem do corpo de Cristo. E aí muitos de nós católicos não valorizam isso. Não valorizamos. Então, uma comunidade tem esse desafio de se reunir à mesa, sabe?
em torno da mesa eucarística, em torno da mesa diária. Vocês precisam comer juntos, sabe? Comer mesmo, se reunir para comer, se reunir para partilhar o pão. E uma comunidade que não se alimenta do pão eucarístico, então... Outra coisa aqui, outro desafio, orações. Então, primeiro desafio, nudez. Segundo desafio, estar continuamente em formação. Terceiro desafio, se reunir em torno da mesa eucarística, independente do que aconteça. E terceiro desafio, o quarto desafio, desculpa, é uma vida de oração. Meus irmãos, por mais que você seja o último dessa comunidade, por mais que você tenha chegado aqui recentemente, por mais que você não tenha tanta autoridade para falar quanto Fernando, ou quanto fulano, quanto ciclano, por mais que você seja só a cozinheira, ou por mais que você seja aquela intercessora que só sabe rezar a Ave Maria, que fica lá na intercessão escondidinha, não importa, você precisa ter uma vida de oração contínua, constante e o mais madura possível. Se você não orar, se você não tiver uma relação com Deus, você vai ser brecha para a sua comunidade. Eu falava no começo, comunidade, pessoas que põem tudo em comum para poder ir em direção a um objetivo. Espero que vocês estejam aqui porque entenderam que querem ser santos, sim ou não? Sim. Queremos ser santos, e mais do que ser santos, nós queremos comunicar que ser santo é bom para o mundo, e queremos que mais pessoas venham ser santos conosco, sim ou não? Sim. Santidade sem vida de oração não existe. Não existiu no mundo um santo que não tenha rezado. Ah, Guilherme, mas eu aprendi que quando eu estou sem vontade é melhor eu não rezar, porque fazer as coisas sem vontade desagrada a Deus. Mentira, reza sem vontade. Ah, Guilherme, eu estou tribulado, estou com a cabeça tão confusa, toda cheia de preocupação, eu não consegui rezar. Reza preocupado, meu irmão. Oração é relacionamento direto com Deus. Você vai se relacionar com Ele só quando você tem vontade? Só quando você está bem? Só quando você está alegre? Só quando você está feliz? Agora não, porque nós acabamos de voltar no grupo de oração, mas quando a gente tinha um grupo de oração mais antigo lá, o pessoal me ligava e falava assim: ah, Gui, hoje eu não vou. Nossa, hoje eu não vou porque... ai, meu marido está muito ruim e tal, não sei o que, ele está doente. Mas ele está em casa, você vai cuidar dele? Não, ele não está, ele não chegou, mas ele não está bem. Eu falei, mas não era bom você vir aqui para pedir para Jesus curar o seu marido? Porque tipo, é isso que a gente faz no grupo de oração, né, na igreja, né? A gente vai para mendigar, né? Fala assim, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí, Guilherme, eu não vou porque eu estou desempregado. Nossa, não consigo, eu acho que vou mudar currículo. Pô, na hora do grupo de oração? Vem aqui pedir um emprego para Jesus, irmão. Larga a mão de ser trouxa. Então, vida de oração é relacionamento, é contínuo, sabe? E a comunidade é cristã. Uma comunidade cristã tem por ícone o nosso Senhor Jesus. Se você não se relaciona com Cristo individualmente, você automaticamente se colocou fora da comunhão. Você, mas eu me dou super bem com os meus irmãos. Tá, mas antes de se dar super bem com os seus irmãos, você tem que se dar bem com Cristo. Você pode até se dar um pouco mal com os irmãos, desde que você esteja super bem com Cristo. Ah, Guilherme, mas eu não tenho que amar todo mundo da comunidade? Eu tenho que amar todo mundo. Vai dar para ser amigo de todo mundo? O que vocês acham? Não! Você vai ser irmão de todo mundo. Agora, de Jesus Cristo, você não pode se dar o luxo de não ser amigo. Olha o que Ele fez por nós, por mim e por você. Não tem como a gente se dar o luxo de dizer, ah não, Jesus, não gosto muito de você, não sou chegado muito em você. Não tem isso. Então,
Vida de oração. E a vida de oração é um desafio grande, sim ou não? Por quê? Porque a gente não tem tempo, porque a gente está muito preocupado, porque a gente isso, porque a gente aquilo, porque a gente aquilo outro. Só que nós precisamos arrumar tempo para orar, sim? Precisamos. Rapidamente, pergunta para quem está do seu lado, como está a sua vida de oração? E a pessoa vai partilhar. Se você conhece a pessoa e ela mentir, já dá um tapa na cara dela e diz: seu mentiroso, você não reza, safado. O que foi? Como que é a sua vida de oração? Conta pra nós. Gente, presta atenção que a irmã vai contar como é a vida de oração dela agora. Conta. Vai. Eu acordo. Você acorda. Tem que acordar antes dele, porque o bicho fala, não deixa eu rezar não. Entendi. Vou descer, espera que eu já trago café. Aí acordo, desço, faço a minha oração pessoal, agradeço, leio o evangelho do dia, vamos à missa alguns dias da semana, tento rezar o terço, às vezes vai ao longo do dia, quando eu estou muito agitada é uma pregação, um louvor, mas ali, quando eu estou no carro também, vou trabalhar, vou entregando meu dia, quando saio de serviço agradeço. E por que você acha que tá ruim? Porque ele merece mais. Quando você está fazendo, você consegue se concentrar? Então, tem dias tem semana que é uma bênção, né? Sim. Tem semana que você fala, Nossa Senhora, podia ser sempre assim, né? Queria ser sempre assim. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade, eu leio o evangelho e as leituras do dia. Mas sempre que eu proponho fazer a leitura da Bíblia, eu e aí vou fazer outra coisa, aí paro ali naquele versículo, aí aquele versículo fica marcado, eu mando mensagem no celular, e até eu voltar quando eu vejo, aí eu vou olhar no meu caderno, nossa, já passaram 15 dias. Tempo voa, né? Boa, entendeu? Então isso Sim. me incomoda. Veja, a vida de oração, eu não vou falar nem que tá boa, que tá ruim, porque é ela com Deus. Com certeza ela reza que muito mais que muita gente, né? Mas como que eu meço se minha vida de oração tá boa ou não? Se existe uma relação com Deus. Tipo assim, Guilherme, eu rezo rosário todo dia, eu vou na missa todo dia, isso é bom, isso é maravilhoso. Tá, mas e o que Deus te falou? Ah, não vi ele falar. Pô, então é só você que fala, ele não fala nada, né? Então nós precisamos medir um pouco a nossa vida de oração em relação ao quanto nós escutamos Deus, sabe? O quanto eu leio o versículo e consigo aplicar aquele versículo na minha vida, entendendo que é Deus através daquele versículo falando para mim naquele dia. Às vezes uma coisa simples, porque os nossos relacionamentos não são sempre pautados em coisas complexas, sim ou não? Tem dias que eu converso com a minha esposa, coisas simples, resolvemos problemas. Tem dias que a gente tenta conversar coisas mais profundas. Tem dia que a gente discute a relação, tem dia que a gente discute a vida dos filhos, tem dia que a gente não fala nada, que é só ficar em silêncio. Mas é preciso estabelecer uma relação com Deus. E a relação, essa vida de oração precisa me levar à escuta de Deus. Porque veja, rezarmos o terço acrescenta alguma coisa na vida de Deus? Sim ou não? Na vida de Deus não acrescenta nada. Se você parar de rezar hoje, ele vai ser menos Deus? Agora, aquilo que Deus fala e que você consegue aceitar e colocar de verdade na sua vida, vai fazer diferença em você, sim ou não? Sim. Então, dentro de um diálogo, o que mais importa é o que Deus me fala ou o que eu falo para Ele? É isso que nós precisamos buscar.
Aqui eu não estou falando que não é importante rezar o terço, que não é importante ter a sua oração espontânea, não. Essas orações, as várias orações que a nossa igreja tem, orações belíssimas, né? O Veni Creator, de clamor ao Espírito Santo, tantas outras muito bem compostas, maravilhosas, elas servem para nos ajudar a elevar a nossa alma até Deus, para que a gente possa escutá-lo. Então, você deve continuar rezando com fervorosidade, com constância, né? Tentando se concentrar quando está rezando, sim. Mas você precisa pedir para o Senhor, fala comigo. O Senhor não vai falar só com o Fernando, o Senhor não vai falar só comigo. O Senhor fala com cada irmão. Ele fala com todos na comunidade. E é muito bonito quando de repente a gente vivendo em comunidade, um irmão tem uma moção, o outro irmão sem saber daquela moção tem uma moção, confirma. O outro irmão que não estava naquele dia chega e fala, estive rezando e pensei nisso. E você vê, caraca, de fato o Espírito Santo está agindo. Ele está movendo toda a comunidade. É a vontade dele isso que nós vamos fazer, isso que nós vamos realizar. Amém? E o último desafio que eu queria colocar para vocês, para já ir encerrando a minha partilha. Eu não sei se vocês repararam aqui, mas no último versículo, versículo 47, está escrito assim: louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Eu não sei se você reparou nesse texto que nós lemos aqui de Atos 2, capítulo 42, que a comunidade cristã, ela não tinha um apostolado em específico naquela época. O apostolado da vida das comunidades cristãs naquela época era a caridade. E ponto. Existiam famílias com necessidades, a comunidade se mobilizava para ajudar aquelas famílias. Existiam pessoas perseguidas, a comunidade se mobilizava para ajudar esses perseguidos. Existia uma necessidade XYZ, a comunidade se movia. Porque era uma comunidade comandada pelo Espírito Santo, que é o amor. E essa movimentação de amor entre os irmãos comovia o coração daqueles que vinham de fora e falava, caraca, olha como eles se amam, olha como eles se respeitam, olha como eles se ajudam, olha como eles não estão interessados em ter o que o outro tem, eles oferecem para o outro às vezes aquilo que eles nem têm. Olha como aqueles irmãos da comunidade, eles se entristecem com a tristeza do irmão e se alegram com a alegria do irmão. Eles não tinham um apostolado em comum, o apostolado deles era se amar, sabe? É se amar e demonstrar esse amor ao mundo. Isso me leva à conclusão de que, veja, se nós estivermos nus diante de Deus, assíduo aos ensinamentos dos apóstolos, alimentados do pão eucarístico e firmes nas nossas orações, o que o Senhor quiser fazer conosco e através de nós Ele fará, sim ou não? Sim. Então, uma comunidade que muitas vezes tem os seus apostolados ali capenga ou não está conseguindo evangelizar, ao invés de pensar em jeitos de evangelizar melhor, ela tem que voltar para esses itens aqui e pensar: será que eu estou sendo fiel aos ensinamentos dos apóstolos? Será que eu estou desnutrido ou estou bem nutrido com o corpo de Cristo? Será que eu estou sentando com os meus irmãos e partilhando a minha vida? Será que a minha vida de oração está boa ou estou sendo brecha para a minha comunidade? Então os desafios para mim são esses. Por quê? Porque se esses desafios forem enfrentados com
uma grande firmeza de caráter, não vai existir nada que vai parar a sua comunidade. Nada. Ah, mas e a perseguição? Vai vir. E tudo bem. Ela só vai confirmar que somos a igreja de Cristo. Ah, mas e se de repente a gente passar por alguma dificuldade, faltar alguma coisa? Confia, testemunha, espera. Se eu e você estivermos dispostos a vencermos estes desafios, nós vamos construir um pequeno núcleo de céu aqui nessa terra. Porque é isso que são as comunidades. É para isso que o Senhor chama todos os cristãos a serem comunidade. É por isso que o livro do Apocalipse não faz diferença daquela multidão de pessoas que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque nós precisamos, como um todo, Igreja Católica, sermos aqueles que lavam e alvejam suas vestes no sangue do Cordeiro. E se nós estivermos assim firme, eu não tenho dúvidas de que aqui dentro nós poderemos viver todos os valores evangélicos. E as pessoas que estão do lado de fora, ao verem como a gente se ama, mais cedo ou mais tarde, vão querer conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo a partir do nosso testemunho. Claro que os apóstolos pregavam para multidões, claro que Pedro pregava e vai haver pregação, vai haver missão, mas o que vai ajudar as pessoas a se motivarem a mudar de vida são os testemunhos das nossas comunidades. Não tenha medo disso. Amém? Amém. Olha para o seu lado e diz: mesmo assim esquisito eu te amo. Nesses últimos minutinhos, vamos ficar de pé. Só queria fazer uma oração breve. Lembre-se, a vida comunitária é a prova que você e eu faremos ao longo desta vida para saber se nós estamos prontos para entrar no céu. Amém? Não tem como ir para o céu sem passar pela vida comunitária antes. Feche seus olhos um pouquinho. Vamos cantar uma música do Espírito Santo, meus irmãos, o que vocês quiserem. Pode ser repetida, pode ser nova. Pode ser a da manhã de ontem, da manhã de hoje. E a de amanhã. E a de amanhã. Feche seus olhos um pouquinho. Começamos falando que para sermos uma comunidade precisamos do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós queremos clamar agora, pedindo que o Espírito Santo já prepare o nosso coração para os próximos momentos, para que o Espírito Santo não seja uma pessoa distante, para que Ele nos dê coragem de irmos em frente, para que não tenhamos medo ou vergonha da nossa nudez diante de Deus e dos irmãos. Vem, Espírito Santo, qual desses desafios hoje é o desafio que você mais precisa enfrentar? É o desafio da formação? É o desafio da oração pessoal? É o desafio da nudez, perder a vergonha e tirar as suas máscaras? É o desafio da fração do pão, da comunhão, de participação das santas missas e da partilha do pão com os irmãos? Qual é o desafio, meu irmão? Diga para o Espírito Santo agora: Senhor, eu quero ter uma vida de oração mais efusiva, mais constante, mais profunda. Senhor, renove em mim a paixão pela Eucaristia, para que eu possa ser alimentado verdadeiramente pelo Teu corpo e pelo Teu sangue. Senhor, me dá forças para que eu não tenha vergonha dos meus defeitos, não tenha vergonha ainda dos meus pecados, mas que eu possa mostrá-los ao sacerdote, a Ti, Senhor, e também aos meus irmãos, para que eles me ajudem a não pecar mais, me ajudem a ser alguém melhor.
Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, cante isso. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Abre teus olhos um pouquinho aí, ó. Presta atenção. Olha o que você está cantando. Que o Espírito Santo pode mudar as coisas de lugar. Sim ou não? Sim. Então, quando ele quiser trocar os móveis interiores da sua casa de lugar, não fica reclamando. Amém? Amém. Quando ele disser para você que você não pode mais ir em tal lugar, ou fazer tal coisa, ou corrigir tal hábito, ao invés de ficar murmurando e reclamando, você vai buscar ajuda para mudar. Amém? Amém. E vai se abrir, porque muitas vezes ele vai falar através de pregadores, através do seu líder, do seu coordenador, de sacerdotes. E veja, quanto mais você for livre, mais a sua comunidade vai ser livre. Amém? Aleluia. Então canta mais uma vez para encerrar. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Dá uma salva de palmas aí pro nosso Deus. Deus te abençoe. Queria agradecer a oportunidade, meu irmão, de estar aqui com vocês. Pedir mais uma vez perdão pelo atraso. Tá bom? Rezem por nós. Se quiser conhecer um pouco mais do nosso carisma, cristolibertador.com. Tem o nosso site lá com todas as informações que estão atualizadas, o que fazemos, quem somos. Tá bom? E é uma grande graça poder estar aqui com vocês. Se precisarem também de uma casa de retiro, a nossa casa lá é casa de retiro também, tá? Isso, é uma casa bem bonita, tal, dá pra vocês. Só tem que pegar balsa pra chegar na casa, mas é tranquilo, sabe? A balsa é de grátis e é 24 horas. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado, meus irmãos. Pode sentar aí. A Nídia é fundadora da comunidade Quem Que Me Deu. Tudo bem, irmão? Fundadora da comunidade Libertador. A gente deve estar no mesmo grupo, né? Tá, que ele falou que não, já ouvi falar dele, mas não. Grupo dos fundadores do Brasil? É. Onde é a sua comunidade? A minha comunidade é na freguesia do Oscar em São Paulo aqui, não? Sim. E a gente, a nossa casa da comunidade de vida é lá em Riacho Grande. Tá. Você falou de balsa, eu falei. Eu moro lá em Riacho Grande. Depois da São Bernardo, entre São Bernardo e Riacho Grande, aí pega a balsa, atravessa. É lá na Serra do Mar. Como é que nem tá aí? Bom, prazer em conhecer, irmão. Prazer. Tamo juntos, Deus abençoe, tá? Que bonito seu sinal, hein? Aí, Já participei de muitos Poderoso. retiros, né? Vocês também. Vocês de muitos retiros. Ai, meu Deus. Mas esse aqui tá me A surpreendendo. senhora vem pra embelezar nossa foto. Porque é confirmação da confirmação. Prazer em Não conhecer. foi só A eu comunidade de vocês aqui na Zona preguei aqui pra Leste. vocês. Pertinho daqui. E hoje a pregação do Fabiano confirmou. Obrigado. Pregação do Obrigado. Flávio. Gente, E agora a pregação do Guilherme, né? Tchau. E eu fiquei pensando, falei, poxa, como é bom as confirmações, né? Mas é muita mesmo. Então, às vezes, né, a gente fala e a gente coloca alguns questionamentos. Mas será que precisa de tudo isso? Será que tem que ser assim? Ó, eu só passei o tema pro Guilherme.
Não falei, Guilherme, tem que falar isso ou tem que falar aquilo. Então o Espírito Santo vem e fala para atestar, né? Aquilo que ele quer de nós. Então, se você está com dúvidas que eu preguei ontem, se continuar com dúvidas, só se ele descer. Mas se ele descer para você agora, você está morrendo, porque ele não é hora de voltar, né? Então, abraço o que está sendo pregado, né? Está sendo falado. De fato, lá fora vão olhar para nós e falar: nossa, mas precisa viver desse jeito? Precisa ser assim? Sim, precisa. Tem que ser. Porque não dá para ser meia boca com Jesus, amém? Já quero chamar o Anísio aqui na frente, que a gente está meio em cima da hora. Dá para aguentar mais uma pregação seguida? Sim ou não? Aleluia. Então fica de pé, vamos orar pelo Anísio, vamos orar pelo nosso irmão tão amado. Vou levar eles aqui. Então vem a esposa e a Para vocês aqui, tá? Vamos. Tem um labirinto aqui da É grande, né? Aqui atrás. Cacho Grande. É grande, não é? Não, eu digo Riacho Grande. Riacho Grande, sim. Eu, quando era criança, isso já faz um tempinho, meu pai ele era sócio de um clube ali em Riacho Grande, chamava Clube dos Bancários. Depois virou Termas. Ah, ali tem bastante mesmo desses. Das crianças. Salinha? Então era lá em cima. É lá em cima? Vai lá. Boa viagem, povo. Obrigado. Elas não iam, foram? Elas não iam, foram? Traz um cafezinho pra mim? Se você não tá na mão, meu amor. A Thalita também quer. Eu quero, porque... Quer café? Oi. Thalita quer. Cafezinho aqui pra dirigir. Sim, a Thalita quer. Pega ali, Thalita. Licença. Gorduchinho. Gorduchinho. Que tetê. Não, os brinquedos estavam aqui embaixo, estava desmontada já. Que foi, meu? Você viu como que ela está sentada lá na mesa? Sentiu o cheirinho? A Esther chegou, tia, eu quero sentar. Eu falei, não, Tete, agora ela tá brincando. Cadê ela? O quê? Não